Então, boa noite mais uma vez, boa noite a todas, certo? A gente vai a mais uma aula de história desse primeiro bimestre de 2021 no João Nogueira Jucá, revisão de história. A gente vai rever algumas coisas que a gente já tinha conversado desde o início do ano letivo com essas aulas remotas, a gente vai rever hoje. Vamos falar um pouco sobre pré-história e vamos falar um pouco sobre Mesopotâmia, certo, gente? Pré-história e Mesopotâmia. Então, a gente começa observando essas imagens aqui, ó. E nessa terceira imagem tem a seguinte legenda: pinturas rupestres de Monte Alegre revelam a história milenar sobre a ocupação da Amazônia, certo? Então, essas imagens aqui que a gente está observando são as chamadas pinturas rupestres, certo? Ou pinturas das cavernas, ou arte rupestre, certo? Ou arte pré-histórica. Essas pinturas rupestres, elas existem no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, no Nordeste tem regiões onde a gente pode encontrar, principalmente do interior, mais no interior, regiões onde a gente pode encontrar essas pinturas rupestres, certo? Pinturas rudimentares. O que são essas pinturas rupestres, professor? É um conteúdo relacionado à pré-história, beleza? Pintura pré-histórica recebeu o nome de arte rupestre, ou pintura rupestre, ou arte parietal, pelo fato de se ter desenvolvido quase que exclusivamente em paredes de pedra ou no interior de cavernas e grutas. Então, essa arte rupestre, essa arte parietal aí, da pré-história, a gente encontra em pedras, gravados em pedras, em cavernas, em grutas. Então, você vai para Ubajara, por exemplo, no Parque Nacional de Ubajara, que tem uma gruta lá, em algumas regiões do Nordeste, do Nordeste, no interior do Nordeste, a gente encontra essas pinturas rupestres aí. As pinturas rupestres, como a gente vai observar aqui, a principal característica delas é retratar o cotidiano do homem pré-histórico, do homem primitivo, certo? Então, as pinturas rupestres têm a característica de retratar momentos, é, é, características da vida primitiva, da vida pré-histórica. Então, nessa pintura rupestre aqui, fica claro para a gente que uma das principais atividades de sobrevivência do homem primitivo, do homem pré-histórico, era a caça, certo? Então, retrata aí que animais eles caçavam, quais eram os objetos que eles caçavam, certo? Então, aqui vocês já podem até observar, certo? A presença do arco, certo? Que é a presença do arco. Então, a gente pode dizer aqui que o arco e flecha foi o instrumento de caça, um dos instrumentos de caça mais antigos criados pelo homem, certo? Então, essa pintura rupestre aí, ela retrata a atividade de caça, quais eram os instrumentos utilizados pelo homem. Então, a gente vê nessa outra pintura rupestre que a presença também do arco e flecha, certo? A presença de crianças, de animais domésticos, certo? Como um cachorro, ok? Então, as pinturas rupestres tinham essa característica. Nessa pintura rupestre aqui, da ocupação da região amazônica, a gente vê a presença do fogo. Essa pintura rupestre aqui a gente pode observar que tem posições mais estranhas, diferenciadas, então pode ser uma pintura rupestre que retrate alguma característica religiosa, de culto religioso, certo, pessoal? De dança. Nessa outra pintura rupestre aqui, a gente já vê o desenvolvimento da agricultura, que a gente vai falar mais posteriormente, certo? A presença de figuras humanas aqui, me remete logo a figuras femininas, ok?
O ser humano aqui, ele já não carrega só arco e flecha, carrega outros objetos aqui, provavelmente objetos que auxiliavam ele na agricultura, certo? Então, as pinturas rupestres, elas tinham essa característica de retratar o cotidiano, retratar o modo de vida daqueles homens primitivos. A princípio, retratavam cenas envolvendo principalmente animais, homens, mulheres e caçadas, existindo ainda a pintura de símbolos com um significado ainda desconhecido. Essa fase inicial é marcada pela utilização principalmente do preto e vermelho, considerada, portanto, como pintura naturalista, certo? Então, essa pintura aí encontrada na França, então a gente já observa que não é só no Brasil, não é só nas Américas que a gente encontra as pinturas rupestres. Essa pintura aí, encontrada na França, chamada de animais policrôminos, que é uma coisa policrômina, que tem uma ou duas cores, certo? Na pintura. Aí a gente vê a predominância do preto e do vermelho nessa pintura rupestre. Então, quando a gente fala de pré-história, é essencial a gente falar de pintura rupestre. Eu tinha comentado com vocês, meninas e rapazes, que esse conceito de pré-história, ele está sendo um conceito que hoje é revisto pelos historiadores, pela comunidade científica, até porque o termo pré-história é antes da história, certo? Significa antes da história. E a história começa quando o homem registra o seu cotidiano, certo? E a partir da invenção da escrita, do surgimento da escrita, aí começa a tradicional história. Só que esse conceito de pré-história está sendo revisto porque se o homem consegue retratar o seu cotidiano, seu modo de vida, como era a sociedade, como eram os grupos, como era o comportamento do ser humano durante o período da pré-história, ainda sem as letras, sem o alfabeto em si, sem a escrita em si, mas com imagens, então, se tem registro humano, não pode ser chamado de pré-história, já que a história existe com o ser humano como principal ator da história, principal movimentador da história, certo? Então, a pré-história, a gente pode também chamar de idade primitiva. Por que não substituir o termo pré-história como idade primitiva, já que o ser humano ainda vivia de forma primitiva, não havia formação de estados ainda, certo? Mas já existe história, já existe a, a gravação, por mais que seja em cavernas, em paredes de cavernas, existe a gravação, existe o, o material que nos mostra como era a forma de vida do ser humano durante a pré-história, durante o período primitivo. Certo, pessoal? Então, a gente é obrigado a falar da pintura rupestre quando a gente fala da pré-história, da história primitiva. Certo? Outra coisa que eu comentei com vocês, meninas e rapazes, foi sobre a chamada Revolução Neolítica. Nós estudamos que a pré-história teve dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. E durante o Neolítico, certo? A gente teve a chamada Revolução Neolítica. Isso é questão de prova, meninas. Em alguns livros, e alguns professores, alguns teóricos se chamam Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, certo? Isso daqui é muito fácil de vocês aprenderem, muito fácil de vocês lembrarem, porque quando a gente fala de Revolução Neolítica, a gente fala de três características básicas da Revolução Neolítica. O início da prática da agricultura, quando o homem deixa de ser coletor e passa a ser agricultor. O início da prática da domesticação de animais, quando o homem deixa de ser caçador, somente caçador, e passa a criar os animais que ele vai comer, ou criar animais que auxiliar o cotidiano dele, como cachorro, certo?
e quando o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Então, eis as 3 palavras bases da Revolução Neolítica: a agricultura, a domesticação de animais e o sedentarismo. São as 3 características básicas da Revolução Neolítica. Essas 3 características vão gerar um aumento na população, as pessoas vão morrer menos, vão morrer de fome menos, vão se instalar, vão se tornar sedentários, vão formar famílias, grupos maiores, certo? Um aumento da população, o surgimento e o desenvolvimento de vida nas aldeias, o que era só um grupo nômade vai começar a se tornar uma aldeia sedentária, o controle da produção de alimentos, certo? Então, por exemplo, na Revolução Neolítica, vai começar a surgir a ideia de estocar alimentos, certo? Na Revolução Neolítica vai surgir a ideia de estocar alimentos, de controlar o que vai ser plantado, como vai ser plantado, quando vai ser plantado. As características acima se referem à chamada Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Depois do Neolítico, a gente vai ter a chamada Idade dos Metais, que é uma idade de transição entre a pré-história para a Idade Antiga. Durante a Idade Antiga, a gente vai observar, inclusive com os mesopotâmicos, essas características aí do Neolítico. A prática da agricultura, a domesticação de animais, o sedentarismo, o surgimento das primeiras aldeias, depois, consequentemente, o surgimento dos primeiros estados, das primeiras formas de estado, certo? Então, uma das coisas que a gente comentou, meninas e rapazes do primeiro ano, foi sobre essa revolução neolítica na pré-história, beleza? Então, eis outro conteúdo aí que é importante, marcante para a nossa prova bimestral. Então, tá aí para ilustrar uma imagem de uma aldeia primitiva da Revolução Neolítica. Você já observa aqui uma divisão das atividades, certo? O homem trabalha no campo, trabalha na colheita, na plantação, certo? No serviço pesado, e as mulheres trabalham com o serviço doméstico. Aqui as mulheres fazendo os alimentos, principalmente alimentos com base em cereais, em raízes, né? A criação de animais aqui, esses animais que antes eram caçados passam a ser criados. Você observa que já o início, o surgimento da propriedade privada, da ideia de propriedade privada, certo, pessoal? Então, eis aí essa fotinha aí para ilustrar a nossa Revolução Neolítica, esse conteúdo aqui que eu tinha comentado para vocês sobre a Revolução Neolítica. Beleza? Só um instantinho aqui. Ok. Vamos voltar. Então, pessoal, até essa Revolução Neolítica, meninas, vocês estão entendendo direitinho o que o professor falou? Preciso voltar? Preciso repetir alguma coisa? Alguém se pronuncia? Não. Ok, né? Depois que a gente falou da pré-história, a gente passou da Idade Antiga. Pessoal, quando a gente vai falar da Idade Antiga, a gente tem que falar das primeiras civilizações, dos primeiros impérios. Nós vamos falar de egípcios, nós falamos de mesopotâmicos, de gregos, de chineses, certo? Então, a primeira manifestação de Estado que nós comentamos aqui na Idade Antiga foram os mesopotâmicos. E dentro desse conteúdo de mesopotâmicos aqui, nós temos que falar dos babilônicos, e dentro deste conteúdo relacionado a babilônicos, nós temos que falar do Código de Hammurabi. Hammurabi foi um grande conquistador, excelente estrategista e exímio administrador. Utilizou 3 elementos para unificar seu território: a língua, a religião e o direito. Mais importante para a gente discutir hoje nessa aula foi justamente a questão do direito, da justiça durante o governo de Hammurabi, certo?
Sua dinastia persistiu após sua morte por aproximadamente 150 anos. Sua queda ocorreu devido à invasão dos hititas, que incendiaram e abandonaram a Babilônia. Então, a gente estuda lá na Mesopotâmia que a Mesopotâmia não foi um grupo só, e foi uma região, certo? Que foi sendo dominada por diversos grupos com o decorrer do tempo. Quando a gente fala de Egito, a gente fala de um grupo só. Quando a gente fala de gregos, a gente fala de várias cidades-estado, vários grupos. Quando a gente fala de romanos, a gente fala de um grupo só. Quando a gente fala de mesopotâmicos, a gente fala de vários. Sumérios, acadianos, babilônicos, certo? Então, dentro desse conteúdo aí relacionado à Babilônia, na Mesopotâmia, a gente tem que falar do Código de Hammurabi. A gente tinha feito até uma atividade com relação ao Código de Hammurabi, certo? Código de Hammurabi representa um dos primeiros conjuntos de leis escritas da humanidade. Acredita-se que foi escrito pelo rei Hammurabi, aproximadamente em 1772 a.C. Foi encontrado por uma expedição francesa em 1901, na região da antiga Mesopotâmia. Então tá aí a foto no Museu do Louvre, lá na França, certo? O mesmo museu que está a Mona Lisa, do Código de Hammurabi. O código é baseado na lei do talião, olho por olho, dente por dente. As 281 leis foram dispostas nele, possuíam regras e punições para eventos da vida cotidiana. Embora a gente leia, meninas e rapazes, que esse Código de Hammurabi, em alguns dos seus artigos, é muito rígido, de você é punido com morte se você praticar o mal ao seu semelhante, aquele outro cidadão, né? O Código de Hammurabi, ele foi um dos primeiros códigos dos direitos humanos, de igualizar, de trazer igualdade às camadas sociais, certo? Com exceção dos escravos. Então, essa questão aí do olho por olho, dente por dente, é você pagar por aquele crime de forma igualitária ao mal que você praticou àquele semelhante, certo? Então, quando a gente fala de mesopotâmicos, mais consequentemente, mais direcionado a babilônicos, a gente tem que falar sobre o Código de Hammurabi. Então, professor, o que foi o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi foi um dos primeiros conjuntos de leis escritas pela humanidade, escrito pelo rei Hammurabi, certo? Baseado na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Código de Hammurabi, leis baseado na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Por que se chama Código de Hammurabi? Porque foi escrito pelo rei Hammurabi, certo? Não só de babilônicos, de acadianos, de sumérios, que foi feita a Mesopotâmia. A gente tem que também falar dos fenícios, da importância dos fenícios para a região da Mesopotâmia. Eis algumas características dos fenícios que habitaram também a região da Mesopotâmia, certo? Uma política descentralizada, poder na elite de cada estado, certo? Das cidades-estado, oligarquia, onde quem manda é quem tem, governado por reis. Assim como os outros povos da região da Mesopotâmia eram politeístas, praticavam sacrifícios humanos de animais. A religião deles era uma religião dualista, na crença do bem e do mal, certo? A cultura, a escrita fonética, o desenvolvimento de um alfabeto, de matemática e astronomia. Essa escrita fonética que o contato de povos de outras regiões, o domínio de outras regiões, a Mesopotâmia, vai ajudar muito para o desenvolvimento da nossa escrita atual, certo? Características gerais dos fenícios. Habitavam a região da Fenícia, que hoje é o atual Líbano. É um território montanhoso,
com vasto litoral, o litoral é o mar Mediterrâneo, terras pouco férteis, maiores comerciantes do Mediterrâneo. Então, os fenícios, durante a Idade Antiga, eram conhecidos como os grandes comerciantes do Mediterrâneo, certo? Já que as terras deles eram montanhosas e, por conta disso, não eram boas para a agricultura, a forma de sobrevivência dos fenícios, a principal forma de sobrevivência, era o comércio marítimo. Assim como outros povos, assim como outros grupos da Mesopotâmia, também tinham uma divisão social, uma pirâmide social, certo? Onde a base era os escravos, logo após os camponeses, comerciantes e a aristocracia, certo? A economia é aqui que entra o que eu quero falar melhor para vocês. A economia era baseada no comércio marítimo, sendo este comércio de cedro, cedro é uma espécie de madeira, de árvore, azeite, perfumes, tecidos de lã, algodão e tingidos com púrpura de tiro, que era uma espécie de pintura, certo? Então, isso daqui a gente pode chamar de especiarias. Então, o comércio marítimo na Idade Antiga vai ser dominado pelos fenícios, esse comércio mediterrâneo, certo? Então, já que eles não tinham como plantar, como basear a sua economia na agricultura, então a economia fenícia era baseada no comércio marítimo. Você vê até uma barca fenícia aqui. Eu quero deixar mais esmiuçado aqui que o cedro era um importante produto para os fenícios, a madeira, o cedro, porque além de ser matéria-prima para os navios, também era comercializada pelo mar Mediterrâneo, certo? Então, a economia fenícia era uma economia de comércio marítimo, e o principal produto que a gente pode apontar como principal produto da economia fenícia é o cedro, chamado cedro do Líbano. Assim como outros grupos da Mesopotâmia, os fenícios tinham cidades-estado. As cidades-estado, as principais são Sidom, Biblos, Tiro, Cartago e Gades, certo? Então, falando mais, destrinchando mais, a gente tem aí duas imagens de um cedro chamado cedro do Líbano, certo? Chama cedro do Líbano justamente porque os fenícios habitavam a região do Líbano. Porque a bandeira do Líbano, o país Líbano, tem no seu centro um cedro, é o símbolo do país, certo? E foi, como eu disse para vocês, um importante produto do comércio marítimo dos fenícios. Outra coisa sobre os mesopotâmicos que a gente tem que falar é sobre o desenvolvimento da escrita. O primeiro sistema de escrita surgiu na Mesopotâmia, em meados do ano de 3500 a.C., inventado pelos sumérios. Então a gente lembro vocês que quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente não fala de um povo só, a gente fala de vários. E o povo responsável pelo surgimento, pelo desenvolvimento dessa primeira forma de escrita, certo? Foram os sumérios. Utilizavam a escrita cuneiforme, grifos cunhados numa placa de barro. Então a gente pode imaginar que essa daí era uma placa, uma bola de barro que eles amassam, certo? E eles cunhavam essas figuras aí, representavam, eram símbolos que representavam coisas, certo? Essa escrita cuneiforme, ela servia principalmente para auxiliar no comércio, né? Então era meio que o livro de contas dos mesopotâmicos, dos sumérios, né? Que chama escrita cuneiforme, que é em forma de cunha. O que é uma cunha, professor? Vocês já viram aquela espátula de pedreiro triangular? Aquilo dali tem forma de cunha, certo? É uma cunha, certo? Você vai no cimento mole, você vai e aperta,
vai ter aquela forma triangular, beleza? Então, isso daí é a forma de cunha. A primeira forma de escrita surgida no mundo, registrada, certo? Foi na Mesopotâmia com os sumérios, a escrita cuneiforme. O nome da escrita cuneiforme vem no latim cuneus, vem de cunha, forme, que vem de forma, pois ela é resultado da incisão de um estilete impressa na argila mole. A escrita cuneiforme foi utilizada para gravar em paredes de rochedos, corpos de estátuas e grandes monumentos, sendo sempre as inscrições um decalque do texto escrito no tablete de argila. Lê-se um texto em escrita cuneiforme da esquerda para a direita e de cima para baixo. Certo? Então, aí você já vê uma estrutura de leitura semelhante à nossa, né? Lê-se a escrita cuneiforme da esquerda para a direita, de cima para baixo, geralmente como a gente lê, né? Então, meninas, eis a nossa aula de revisão. Pergunta se vocês têm alguma dúvida.